9h08, a gente segue falando de movimentações, de olho nas eleições de 2024, nas eleições de 2026. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, não deve se viabilizar como candidato à presidência da República em 2026, pelo menos é o que disse o presidente do partido dele, do Republicanos, Marcos Pereira. A Beatriz Manfredini tem informações pra gente, bastidores a respeito disso. O próprio Tarcísio de Freitas chegou a dizer há um tempinho atrás, Manfredini, que não se candidataria à presidência da República. Mas hoje é setembro ainda de 2023, tem muito chama até lá, muita coisa pode acontecer, mas pelo menos por agora o deputado acredita que Tarcísio deve continuar como governador do estado. O entendimento de momento é esse. Lívia, como você bem colocou, está muito longe ainda, da próxima eleição presidencial, só em 2026, e esse, inclusive, é um dos argumentos do próprio governador Tarcísio de Freitas, quando toca no assunto ali nos corredores do Palácio dos Bandeirantes. A gente já disse aqui algumas vezes que o governador diz sempre para aliados e ali internamente que não tem intenção de disputar a presidência da República na próxima eleição, que o que ele quer mesmo é focar nesse governo atual, fazer um bom governo em São Paulo e quem sabe aí tentar a reeleição por aqui, só depois, mais para frente, pensar em sentar na cadeira no Palácio do Planalto. Mas claro que muitos aliados, o próprio Republicanos, que tem Tarcísio como a principal figura, e também pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é padrinho político de Tarcísio, ventilam o nome do governador de São Paulo para a próxima disputa presidencial. O fato é que ontem, então, em uma entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse, concordou com essa fala de que não é viável neste momento pensar em Tarcísio como uma figura aí para concorrer à presidência da República. Ele reiterou tudo isso que a gente contou agora, que o governador fala nos bastidores aqui do Palácio dos Bandeirantes, de que o foco é São Paulo, é tentar uma reeleição em São Paulo mais para frente e que por enquanto, então, não se pensa em presidência da República. Marcos Pereira também comentou um pouco sobre aquela discussão sobre saída de Tarcísio do Republicanos, Quando o Republicanos entrou no governo Lula, Tarcísio chegou a dar uma declaração pública dizendo que pensava em deixar a legenda, mas nós também contamos aqui que depois ele deixou isso para trás. Tarcísio achou boa a alternativa do Republicanos de adotar uma postura de independência e do parlamentar que assumiu o ministério, Silvio Costa Filho, também tornar uma postura aí de se afastar da executiva do Republicanos. E também a gente contou aqui os bastidores de que Tarcísio não tinha muita opção, não tinha muito outro partido para ir, uma vez que ele é bastante resistente ao PL. Então, Marcos Pereira diz que, por enquanto, Tarcísio também continua dizendo que permanece na legenda, permanece no Republicanos. E, por fim, Lívia, para a gente fechar, falou um pouco sobre a dificuldade do governador de São Paulo em dialogar com a LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Marcos Pereira diz que sim, que tem ouvido que há uma dificuldade, lembrou que Tarcísio não era exatamente um político, então diz que ele está se adaptando nesse primeiro ano. Nessa semana agora eu conversei com alguns parlamentares, estão previstas as votações de 2 projetos que foram enviados pelo governador Tarcísio de Freitas sobre renegociação de dívidas, um projeto chamado Resolve Já, que a gente falou aqui, e um também de transição financeira. Vamos ver se ele vai conseguir aprovação. Ele tem encontrado dificuldade de diálogo com os parlamentares e ele tem 2 projetos grandes pela frente para tentar a aprovação. Privatização da Sabesp, que a gente antecipou aqui, que deve chegar à casa agora no mês que vem, em outubro, e também a reforma administrativa, esse sim que deve ser aí o grande desafio do governador para enxugar a máquina pública em mais ou menos 5.000 cargos, Lívia. Sempre é um grande desafio para qualquer gestor do Executivo. Beatriz Manfredini depois volta com mais informações para a gente, mais bastidores. Vamos a mais análise para você que está conosco nesta manhã. Roberto Mota, vamos fazer um exercício aqui de hipótese. Supomos então que as eleições presidenciais fossem agora em outubro, no mês que vem. Nós temos um cenário hoje para essas eleições presidenciais, que vão acontecer só em 2026, sem Tarcísio, que disse que não deve concorrer à presidência. O próprio Marcos Pereira, do partido dele, disse que também não. A gente mostrou mais cedo que também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também não deve ser um candidato à presidência da República. Temos o PP sinalizando com a possibilidade de colocar o nome da senadora
governadora Tereza Cristina para ser um nome da oposição para disputar a presidência da República. Qual seria o destino da direita se as eleições fossem em outubro com esse cenário, na sua opinião? Se as eleições fossem em outubro, eu acho que tanto o governador Zema quanto o governador Tarcísio seriam forçados a rever as suas posições. Mas as eleições só são em 2026. Então, eu acho que tem muito tempo. Tanto o Tarcísio quanto o Zema têm se revelado novidades na política brasileira, por mais que isso incomode muita gente. Tarcísio, então, é uma novidade absoluta, porque ele fez uma tarefa, ele cumpriu uma missão quase impossível. Ele fez uma transição de técnico para político e agora para governador do mais importante estado brasileiro. Ele tem revelado habilidade política, ele tem se revelado um bom administrador, e uma das características do Tarcísio, que contribui muito para o sucesso dele, é a serenidade e a sobriedade da sua postura. Ele é um político que até agora não se deixou contaminar pela vaidade que geralmente vem junto com o poder. Isso vem desde a campanha, quando nós o entrevistamos aqui na Jovem Pan. Ele sempre praticou o que a gente chama de política da prudência. Ele sabe que mesmo que ele esteja desejando ou planejando uma candidatura em 2026, não faz nenhum sentido lançar essa candidatura agora.